E o impacto na família da nossa igreja foi tremendo. Pastor Hoster, I told you about my young pastor Eric, Pastor Rosta, eu te falei sobre o meu jovem pastor Eric, our young assistant pastor. nosso pastor assistente mais jovem. His life was impacted and changed by your ministry. Ele foi uma vida que foi impactada e mudada pelo seu ministério. And I am convinced that God's hand is upon this dear brother. E eu estou convencido que a mão do Senhor está aqui sobre esse querido irmão. I'm also convinced that God is moving in Brazil. Eu também estou convencido de que Deus está movendo sobre o Brasil. I think great things are going on in your nation for Christ. Eu sei que grandes coisas estão acontecendo na sua nação por Cristo. But I'll tell you this, Mas eu vou dizer o seguinte, no matter what great things have happened here, não importa as grandes coisas que estão acontecendo aqui, your greatest days are yet to come. os dias maravilhosos estão ainda por vir. You're just beginning to see drops from heaven of mercy. Vocês estão apenas começando a ver gotas do céu de misericórdia. But God is going to soon open the floodgates. Mas Deus em breve abrirá as portas daquela correnteza. When His Spirit comes, He'll sweep through the nation. Quando o seu Espírito vier, ele vai vir de forma maravilhosa sobre a nação. He'll do great things. Ele fará grandes coisas. Do you believe that? Vocês acreditam nisso? Amen. Amém? Do you know what one of the greatest sins that we have in our heart? Você sabe qual era um dos grandes pecados que nós temos em nossos corações? It's not the sin of cursing. Não é o pecado de falar más palavras, It's not maldição. it's not the sin of impurity. Não é o pecado da impureza. It's not the sin of covetousness. Não é o pecado da cobiça. It's not the sin of anger. Não é o pecado da raiva. It's not the sin of prejudice. Não é o pecado do preconceito. One of the greatest sins in our hearts, Um dos grandes pecados dos nossos corações a sin that every Christian has to battle, é um pecado que todo cristão tem que lutar contra ele. is the sin of unbelief. É o pecado da incredulidade. Tonight, Esta noite, we talk about revival and evangelism. nós falaremos sobre reavivamento e evangelismo. We've proclaimed in this conference the great doctrines of grace. Nós temos proclamado nessa conferência as grandes doutrinas da graça. These precious truths the reformers rediscovered. Essas grandes verdades que os reformadores redescobriram. These great truths that exalt the Lord Jesus Christ. Essas grandes verdades que exaltam o Senhor Jesus Cristo. These great truths that give God glory. Essas grandes verdades que dão glória a Deus. But how tragic would it be Mas que trágico seria that we have a conference on revival and reformation, que se tivéssemos uma conferência sobre reavivamento e reforma and we believe that we have these glorious gospel truths, e teríamos essas grandes verdades do Evangelho that we serve a risen Savior, que estariam servindo um Salvador ressurreto, a Savior who's been exalted to the right hand of the Father, um Salvador que foi exaltado nas mãos direitas do Pai, a Savior who said, all power is given to me. um Salvador que diz, todo poder foi dado a mim, His commission says, go into all the world, a sua comissão diz, vá a todo mundo, preach the gospel to every creature, pregue o Evangelho a qualquer criatura, and notwithstanding all of that, e não pare de pregar enquanto você não chegar lá. we sin by unbelief. Nós pecamos por incredulidade. Even though He's a risen Savior, Ainda que ele seja um Salvador que foi ressurreto, we look at current problems, nós olhamos para os nossos problemas do dia a dia and we think God can't move today. e nós pensamos que Deus não pode mover nos nossos dias de hoje. God can't save hearts today. Deus não pode salvar nos dias de hoje. Oh, we might trust God for a little here Talvez nós acreditamos em Deus por um pouquinho aqui, or a little there. um pouquinho ali, But do you have the kind of faith mas você tem esse tipo de fé that can move que mountains? pode mover montanhas? Do you believe God can shake Brazil? Você crê que Deus pode mover o Brasil, pode sacudir o Brasil? Do you believe God can shake the United States? Você crê que Deus pode sacudir os Estados Unidos? Oh, someone might say, wait a minute, Pastor Dickey. Mas alguém pode dizer, peraí um pouquinho, Pastor Dick, We know what happened in England. nós sabemos o que aconteceu na Inglaterra, We know what happened in Wales. nós sabemos o que aconteceu no país de Gales. Those were great lands of revival. Aquelas eram grandes terras de reavivamento, But in those countries, Christianity is in eclipse. mas naqueles países o cristianismo está simplesmente sumindo. The torch of the glory of God is fading out. A tocha da glória de Deus está simplesmente apagando. And we've heard about the decay of the United E States. nós estamos ouvindo também sobre o caimento dos Estados Unidos. Your culture is corrupt. A sua cultura está corrompida. Your church is weak. A sua igreja está fraca. So how do you come to us and talk about Brazil? Então, como você vem aqui e fala para nós sobre o Brasil? Why do you say that Brazil could have the power of God? Por que você diz que o Brasil pode ter o poder de Deus? Because I believe God is on the throne. Porque eu acredito que Deus está no trono. And God has the final answer. E Deus tem a resposta final.
I believe, dear brothers and sisters, I believe the day is coming Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que os dias estão chegando, because Jesus lives. porque Jesus vive. That one day you'll hear a report Um dia você vai escutar a seguinte mensagem, that backslidden Great Britain, que lá atrás, na grande Grã-Bretanha, you'll hear the report. você vai ouvir o seguinte: England has fallen. a Inglaterra caiu, Wales has fallen. o país de Gales caiu, Scotland has fallen. a Escócia caiu, The United States has fallen. os Estados Unidos caíram. And you'll say, fallen where? E vocês dirão, caíram onde? And the news will be this. E as notícias serão o seguinte: They have fallen into the arms of Jesus. eles caíram nos braços de Jesus. God will raise up his dead work again. Deus vai trazer de volta a obra que está morta. That's what revival is all about. Isso é que é revivamento. And the promises of God's word E as promessas da palavra de Deus are greater than our unbelief. são maiores do que nossa incredulidade. In the Old Testament, he promises us. No Velho Testamento, ele nos prometeu. God says, I will fill the earth Deus disse, eu irei encher a terra with the knowledge of my com glory, o conhecimento da minha glória, as the waters cover the sea. assim como as águas cobrem o mar. No matter how dark it may be in Europe, Não importa o quanto escuro esteja na Europa, no matter how dark it may be in Arabia, não importa o quanto escuro esteja lá na Arábia, no matter how bad it may be in South America, não importa quão mal esteja a África do Sul, a great day is coming. um grande dia está por vir. God will raise up an army of faithful pastors and preachers. Deus está levantando um grande exército de pregadores e pastores. They will preach with the kind of power that Pastor Hoster preaches. Eles vão pregar do tipo que o pastor Hoster prega, com poder. It only takes a spark, Demora só um pouquinho. and God can light a mighty fire. E Deus que pode levantar um grande fogo. We talked about revival this morning, Nós falamos sobre reavivamento esta manhã. and revival is giving new life to those who were dead, E reavivamento está trazendo vida nova para aqueles que estavam mortos. those whose testimony has cooled. Aquele cujos testemunhos estavam muito frios. He brings them alive again, Ele os traz de volta novamente. and he stirs their hearts. E ele ferve os corações deles. Like Ezekiel's vision of the valley of the dry bones. Assim como Ezequiel na visão dos vales de ossos secos. Can those bones live, he said. Podem esses ossos reviver, diz ele. And the breath of heaven comes, E o sopro do Espírito vem. and there's a shaking and a rattling in those bones. E eles sacodem aqueles ossos. And those bones E arise, aqueles ossos levantam. and they join together, E eles se juntam uns aos outros. and great revival takes place. E um grande reavivamento toma lugar naquele I'll tell you, lugar. I'm excited, Eu estou muito empolgado. because I see God moving in Brazil, Porque eu estou vendo Deus agindo no Brasil. and I hear of God moving in other places. E eu estou ouvindo também sobre Deus agir em outros lugares. And I want to encourage you, dear men of God, tonight, E eu quero encorajar os queridos homens de Deus esta noite. and dear sisters in the Lord. E queridas irmãs no Senhor, God is doing great things. Deus está fazendo grandes coisas. Do not sin by having a heart filled with unbelief. Não peque por ter um coração cheio de incredulidade. Now, quickly, let's come to our text. Rapidamente, vamos aqui ao nosso texto. Turn in your Bibles to Acts chapter 1, verse 8. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 1, verso 8. The Lord Jesus has ascended into heaven, O Senhor Jesus foi ascendido aos céus, and he told his disciples to wait in Jerusalem. e ele disse aos seus discípulos para esperar em Jerusalém. He said they'd receive the promise. Ele disse, vocês receberam a promessa. The Spirit of God will come. O Espírito de Deus virá. And in Acts 1:8 we read these words. E Atos 1:8 lemos as seguintes palavras: But you shall receive power Mas recebereis poder, when the Holy Spirit has come upon you, ao descer sobre vós o Espírito Santo, and you shall be witnesses unto me e sereis minhas testemunhas, in Jerusalem, tanto em Jerusalém, in all Judea, como em toda a Judéia and Samaria, e Samaria, and to the end of the earth. e até os confins da terra. That's a text of revival. Esse é um texto de reavivamento. When the Holy Spirit comes, Quando o Espírito Santo vem, two things happen. duas coisas acontecem. We receive power, Nós recebemos poder and we become e witnesses. nós nos tornamos testemunhas. Let us bow in prayer and ask God to do that tonight. Vamos abaixar nossa cabeça e pedir para que Deus faça isso essa noite. Our mighty Father in heaven, Nosso Deus nos céus, precious Lord Jesus, precioso Senhor Jesus, we approach you through the power of your Holy Spirit. nós já chegamos a Ti pelo poder do Seu Santo Espírito. Lord, would you be pleased in our lifetime Senhor, por favor, seja generoso com o nosso tempo aqui. to rend the heavens, Que o Senhor abra os céus to come down among your people, e venha no meio do Teu povo
novo, to revive your work again, para reavivar a tua obra novamente, to fill our hearts with praise and love for Christ. para encher o nosso coração de louvor e adoração e amor por Cristo. Give us a passion for the gospel. Nos dê amor pelo Evangelho. Oh Lord, may we have that heavenly power. Ó Senhor, que nós possamos ter esse poder do céu, May we be witnesses for Jesus. que possamos ser testemunhas de Jesus. We ask this in His name, Assim pedimos em nome dele for His e glory. para a sua glória. Amen. Amém. Pastor Heim is that dear friend of mine. Pastor Ryan é um grande amigo meu. And I told you that he is a great student of revival. E eu falei para vocês que ele é um grande estudioso de reavivamento. And he has this story he tells me often. E ele tem uma história que ele sempre me conta. For those visiting tonight, Para essas visitas que nós temos, Pastor Heim is a preacher in Wales of Great Britain. o pastor Ryan estava pregando no país de Gales, na Grã-Bretanha. He has known times of revival in his church. Ele viu tempos de revivamento na sua igreja. He was the best friend of Martin Lloyd-Jones. Ele era o melhor amigo do Dr. Martin Lloyd-Jones. He knew the great revivalist Evan Roberts Ele era o grande revivamento, assim como Roberts. and the great revivalist Duncan Campbell. E o grande revivalista Duncan Campbell. And Pastor Heim would tell me stories about revival, E o pastor Ryan me contou uma história sobre reavivamento. stories that he had witnessed, Histórias que ele testemunhou and stories that he had heard from others who had seen revival. e histórias que ele ouviu de outros que viram reavivamento. There were stories that sometimes just made me amazed. Algumas histórias simplesmente me maravilharam algumas vezes. He said going through the valleys of Wales during the times of revival, Ele disse, indo muitas vezes pelos vales ali do país de Gales durante o reavivamento, it was as if heaven came down. é como se o céu tivesse caído ali. There was phenomena and things taking place that were amazing. Aconteciam fenômenos e coisas aconteciam que eram maravilhosas. He said there were reports in some places Ele dizia, pessoas falavam sobre alguns lugares, where some people actually heard celestial singing. quando algumas pessoas ouviram inclusive cantos celestiais. Thousands were swept into the kingdom of God. Milhares de pessoas eram trazidas na presença de Deus. He tells a story how Evan Roberts would be praying for revival. Ele nos conta uma história que Evan Roberts estava orando por reavivamento And they would be deep in prayer. e ele estava ali profundamente em oração. People gathering and pleading before God, As pessoas ali unidas e clamando ao Senhor, seeking the Lord in revival. procurando o Senhor e o reavivamento. And then Pastor Heim would say this. E também o pastor Ryan disse isso. Suddenly he'd say, De repente ele diz, He came. ele veio, He came. ele veio. And he says, when he comes, E ele diz, quando ele vem, when the Spirit falls, quando o Espírito Santo vem ao nosso meio, the awesome presence of God overwhelms the people. a maravilhosa presença de Deus surpreende o povo. And there is no one E não há ninguém who doesn't understand. que não entenda There's an overwhelming sense of God's manifest presence. esse senso maravilhoso da presença de Deus. He said to me as a young preacher years ago, Ele disse para mim quando eu era um pregador novo alguns anos atrás. he said, Bob, there's nothing like this in all the world. Ele disse, Bob, não tem nada como isso no mundo todo. When God's people are waiting upon the Lord, Quando o povo de Deus está esperando no Senhor, and he comes. e ele vem, And when he comes, e quando ele vem, we receive power, nós recebemos poder. and we become witnesses. E nós nos tornamos testemunhas. Before I look at those 2 points, Antes que eu olhe aos 2 pontos que eu trouxe hoje, I was reflecting on why it is that sometimes we need revival. eu quero falar para vocês porque algumas vezes nós precisamos de reavivamento. There are pastors here tonight. Há pastores aqui esta noite. I've been in the ministry a long time as well. Eu também tenho ministrado por um longo tempo já. Bill and I, for many years, Bill have e served eu. the Lord together. O Bill e eu, por muitos anos, temos servido o Senhor juntamente. We've known many pastors. Nós conhecemos muitos pastores. I've seen their heartaches. Eu conheço as suas dores nos seus corações. I've seen their tears. Eu conheço as suas lágrimas. I've known their disappointments. Eu conheço os seus desapontamentos. I have seen some men come to the end of their life, Eu vejo muitos homens destes chegando ao final de suas vidas, so broken and so crushed tão quebrados e tão arrasados by the pressures of ministry pela pressão do ministério, that they said they couldn't go on any further. que eles dizem que eles não podem ir mais além daquilo. They threw in the towel and quit. Eles simplesmente largaram a toalha, How jogaram a toalha. that broke my heart when I saw pastors do that. Isso quebra o meu coração quando eu vejo pastores dizendo isso. But I'm a man of flesh. Mas eu sou um homem carnal. And when I cry, my tears are salty like yours. E quando eu choro, as minhas lágrimas caem tanto quanto as suas. I know disappointment. Eu conheço os desapontamentos. And I know heartache as well. E eu conheço também dores no coração. And I've often asked myself, why is it that sometimes we as ministers need revival? Eu também pergunto a mim algumas vezes, por que nós, como pregadores, precisamos de reavivamento? Paul tells us in Galatians chapter 6, verse 9, O Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 6, verso 9. he says, let us not grow weary Ele diz, não nos
Não cresçamos de uma forma... while we're doing good. Desculpem, só pegar o texto em português porque é melhor. Sorry, Pastor. Get the text in Portuguese. Okay. Galatians 6:9. Galatians 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Do you understand what that text is saying? Vocês entendem o que esse texto está dizendo? Amen? Amém? You know, sometimes you labor for the Lord. Vocês sabem que algumas vezes vocês trabalham para o Senhor. As pastors, you pray, you preach. Como pastores, vocês oram, vocês pregam. You long for your people to know God Vocês anseiam que o seu povo conheça a Deus and to walk with God. e andem com o Senhor. And many times the heartaches E muitas vezes as dores no coração and the disappointments e os desapontamentos que você are tem so overwhelming. são tão passados, assim, são tão maravilhados por você. I also know that as pastors, Eu também sei que há pastores, sometimes we get discouraged because of the battle that we face against the enemy. às vezes nós temos um desânimo nas batalhas nas quais nós enfrentamos o inimigo. I don't fear man. Eu não temo os homens, I do fear God. eu temo Deus. But the enemy that comes against us, Mas o inimigo que vem contra nós, the enemy that comes against you, dear pastors, o inimigo que vem contra vocês, queridos pastores, he's greater than flesh and blood. ele é maior do que carne e sangue. He's the prince of the power of the air. Ele é o príncipe do poder dos tempos. He knows your weaknesses. Ele sabe as suas testemunhas. He knows where you're vulnerable. Ele sabe as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. He doesn't slumber or sleep. Ele não cai, não dorme e nem cai em nenhum momento. He comes against us day and night. Ele vem contra nós dia e noite. And sometimes we are overwhelmed by his attacks. E algumas vezes nós somos impressionados pelos seus ataques. Those satanic battles, Aquelas batalhas satânicas, those demonic struggles. aquelas lutas demoníacas. And were it not for this great promise, E elas não fazem parte dessa grande promessa. we'd be overwhelmed. Nós somos simplesmente passados, maravilhados com essas coisas. And what is the promise? E qual é a promessa? Greater is he that's in you Maior é aquele que está em ti, than he that's in the world. que aquele que está no mundo. Amen. Amém. We have a risen Savior who lives in our heart by faith. Nós temos um Salvador ressurreto que vive em nosso coração pela fé. Sometimes as we try to be faithful in the Lord's work, Às vezes, quando nós tentamos ser fiéis na obra do Senhor, we see our loved ones and friends nós vemos nossos amados e os nossos amigos seduced by the world, seduzidos pelo mundo. led astray by the love of riches or wealth, Eles são levados pelos amores das riquezas ou do dinheiro, led astray by the lust after earthly pleasures and things. levados pelos prazeres carnais, pelas coisas do mundo. We're reminded and haunted by the words of Paul. Nós somos às vezes assustados pelas palavras de Paulo. He said, Demas has forsaken me. Ele diz, Demas me esqueceu. He loved this present world. Ele amou o mundo presente. And these are all reasons why sometimes we as pastors grow weary E todas essas são razões porque às vezes nós pastores nós caímos em fraquezas. and why we grow tired. E por que nós vamos sendo levados ao cansaço? It's not just that the people need revival from time to time. Não é apenas que o povo precisa de reavivamento de tempos em tempos. Many times pastors need revival. Muitas vezes pastores precisam de reavivamento. And they need your encouragement. E eles precisam do seu encorajamento. All of you who are members of a church, Todos vocês que são membros da igreja, all of you who sit under the faithful ministry of a pastor, todos vocês que estão aqui sobre um poder e um ministério fiel do seu pastor, lift up your pastor in prayer. exaltem o seu pastor e orem por ele. Encourage him. Encorajem o seu pastor. Give words of thanksgiving from time to time. Dê palavras de agradecimento de tempos em tempos. Let your pastors know when their messages touch your heart. Deixe que seus pastores saibam quando a mensagem dele tocou o coração de vocês. Do you know how unkind it is Você sabe que forma não gentil é for a person to sit down at a table para uma pessoa que senta numa mesa when your mothers or your wives have fixed a meal quando a sua esposa e as suas mães estão colocando-lhe a comida and they've gone to great trouble to prepare a delicious meal for you? e eles tiveram um grande problema à tarde, às vezes preparando a comida para você, aquele jantar. Can you imagine how a wife or a mother feels Você pode imaginar como uma mulher ou como uma mãe sente when day after day and year after year quando dia após dia e ano após ano they provide those precious meals for you, elas concedem aquelas preciosas refeições para vocês and there's never a word of thanks. e nunca houve uma palavra de That gratidão, was delicious. I appreciated that. tipo, está delicioso, muito obrigado por isso. Many pastors know that every day, every month, every week.
Muitos pastores sabem isso por cada dia, cada semana, por cada mês. There are many people that take their servant of God for granted. Muitas pessoas simplesmente deixam de lado o serviço do pastor. My dear pastor friends that are here tonight, Meus pastores que estão aqui essa noite, may God bless you. que o Senhor os abençoe. May He smile upon your labors. Que eles possam ter sorriso sobre a sua obra. And if you're a bit weary with what you're doing, E se você está preocupado às vezes com o que você está fazendo, there's an old Scottish preacher many years ago. há um grande pastor escocês, muitos anos atrás. His name was Alexander White. Seu nome era Alexander White. And he came to a discouraged minister. E ele veio para o ministério de desencorajamento. And he said, "Take heart, my dear brother. E ele disse, calme no seu coração, meu querido irmão. Be encouraged. Seja encorajado, força. The angels around the throne, Os anjos ao redor do trono, they envy you in your great work. eles invejam vocês na sua grande obra. Because to you Porque para vocês is given the high calling é dado o grande chamado of the ministry of reconciliation. do ministério da reconciliação. And to you, dear preachers, Para vocês, queridos pastores, you have the glorious opportunity. vocês têm a oportunidade gloriosa. Think of this, Bill. Pense sobre isso, viu? For 46 years, Por 46 anos, you and I have gone up and down the land of America, você e eu temos ido de ponta a ponta nos Estados lifting Unidos, up the name of Jesus Christ. exaltando o nome de Jesus Cristo. What a privilege is ours. Que privilégio é o nosso. How can we begin to thank God for such blessing? Como é que nós podemos agradecer o Senhor por tamanha bênção? There are times God comes, Há tempos em que Deus vem. and the Word of God says, when He comes, you'll receive power. E a palavra de Deus diz, quando Ele vier, você receberá poder. What is this power that comes when the Holy Spirit comes? O que é esse poder que vem quando o Espírito Santo vem? It is mighty power. É poder maravilhoso, poderoso. It is miraculous power. É um poder miraculoso. It is spiritual strength. É um poder espiritual de força. It's a spiritual energizing. É um poder espiritual de energia. It's beyond human explanation. É além da explicação humana. It can take an ordinary person, Pode pegar uma pessoa comum, a person with meager spiritual gifts, uma pessoa com poucos dons espirituais, a person who may be shy, a pessoa que talvez é tímida, a person who may not be a great scholar. a pessoa que talvez não seja um grande estudioso, He can take just an ordinary person, e pode pegar qualquer pessoa, but when the Spirit comes upon him, mas quando o Espírito Santo vem sobre ele, when he receives the power of the indwelling Spirit quando ele recebe o poder da habitação do Espírito Santo, unleashed in his soul, ele quer simplesmente desamarra a sua alma, that person can become valiant for e Christ. aquela pessoa pode se tornar valente por Cristo. He can thunder like an angel. Ele pode vir como um trovão, como um anjo. He can roar like a lion. Ele pode rugir como um leão. It's not his flesh. Não é a sua carne, It's the power of God upon him. é o poder de Deus sobre ele. How do you overcome sin? Como é que você vence o pecado? How do you pull down strongholds? Como é que você quebra aquelas amarras? How do you defeat the enemy? Como é que você bate o inimigo? How do you overturn false philosophy? Como é que você passa por cima de filosofias falsas? How do you pummel and defeat false religion? Como é que você simplesmente esmaga as falsas religiões? The power of the Holy Spirit, Pelo poder do Espírito the Santo power of the e gospel. no poder do Evangelho. This power comes by the Holy Spirit. Esse poder vem pelo Espírito Santo. Have you known a time when He's come to your life? Você que sabe de algum tempo quando esse poder veio sobre a sua vida? Dear brothers, maybe in your study, Queridos irmãos, talvez nos seus estudos, maybe in your closet, in your quiet time, talvez ali no seu quarto, no seu momento com o Senhor, maybe in your personal Bible study, wherever it may be. talvez no seu momento de estudo da palavra, seja onde você estiver, But you know times mas você conhece tempos that are inexplainable. de que forma inexplicáveis And the Bible seems to live again. a Bíblia simplesmente parece que vive novamente. The words leap off the pages. As palavras saltam das páginas. There's a burning in your soul. Há uma chama na sua alma. And at that moment, Naquele momento, you know He's here. você sabe que Deus está ali. And that power comes into your heart. Quando aquele poder vem sobre o seu coração And you're spiritually refreshed. e você é simplesmente refrigerado espiritualmente, Joy begins to overflow. a alegria começa a fluir. Sometimes tears come down your cheeks. Algumas vezes as lágrimas vêm sobre as suas bochechas. Your heart explodes with praise. Seu coração explode de louvor. Your love of the gospel, your love of Christ is greatly O encouraged. seu amor ao Evangelho, o seu amor por Cristo é maravilhoso, é encorajador. And if you've lost your first love, Então, se você perdeu o seu primeiro amor, that love for Christ comes back again. aquele amor por Cristo volta de novo.
The love of God in our life sometimes is like a flame. O amor de Deus em nossas vidas parece às vezes como uma chama. And sometimes that flame starts to go out, E algumas vezes essa chama começa a diminuir, like a little tiny spark. com uma pequena chamazinha ali. But when He comes, Mas quando ele vem, it's like the wind of the Spirit begins to blow in that spark. é como se o vento do Espírito começa a soprar naquela chama. And that spark bursts into a flame. E aquela pequena chama se torna uma grande The chama. flame grows and it grows. E a chama cresce, cresce e It becomes cresce. a blazing fire in your soul. Há um fogo que brilha na sua alma. Jonathan Edwards, the great American preacher, Jonathan Edwards, um grande pregador americano, tells the story of how he would ride his horse and go out into the woods to meditate. nos fala de uma história como ele pegou seu cavalo e foi para o meio da floresta para meditar. My dear brother Bill is a great scholar of Jonathan Edwards. Meu grande colega Bill aqui, ele é um grande estudioso sobre a vida de Jonathan He could Edwards. tell this story better than me. Ele poderia contar essa história melhor do que eu. Edwards would often say that in the woods, as he meditated upon God, Edwards sempre dizia assim, que lá no meio da floresta, meditando sobre Deus, he would be so overwhelmed by God's presence. ele seria tão transformado pela presença de He'd Deus. get off his horse and fall on his face before God. Ele saía do seu cavalo e simplesmente colocava seu rosto em terra diante de And the Deus. waves of joy of God's presence were so great, E as ondas de alegria da presença de Deus eram tão maravilhosas. he would often have to beg God to pull back. Às vezes ele tinha que pedir ao Senhor para, não colocar tanta força, o poder dele tão forte sobre ele. Because- Senhor, calma, não Because the tanto, Senhor. glory was so great. Porque a glória era tão maravilhosa. Difícil When, explicar. when the Holy Spirit comes, Quando o Espírito Santo vem, our sins are slain. nossos pecados são lavados. We're given the gift of repentance. Nos é dado o poder do arrependimento. Our consciences will be made very tender. Nossas consciências estarão muito calmas e tranquilas. Our longing for holiness will increase. O nosso anseio por santidade vai aumentar. And our opportunities to tell people about Jesus will be given to us. E as oportunidades para falar de Jesus às pessoas nos serão dadas. What happened to me in a locker room many years ago O que aconteceu comigo no vestiário há muitos anos atrás was really a work of revival. foi realmente um trabalho de reavivamento. God regenerated me. Deus me regenerou. And in that regeneration, E nessa regeneração, as the life of God was in my soul, assim que a vida de Deus estava sobre a minha alma, because He was blazing in my heart, porque Ele estava brilhando no meu coração, I had this desire to tell people about eu Jesus. tinha esse desejo de falar às pessoas sobre Jesus. That's what happens when God comes. Isso é o que acontece quando Deus vem. Do you have such a desire tonight Você tem esse desejo tão grande esta noite to witness for Jesus? para ser testemunha de Jesus, If it's not there, mas se esse desejo ainda não está aí, then you need revival. então você precisa de um reavivamento. I heard the story from my dear friend Pastor Hyam. Eu ouvi uma história do meu querido amigo Pastor Ryan. He tells the story of a dear Scottish woman many years ago. Ele conta uma história sobre uma senhora da Escócia de muitos anos atrás. She had one little boy. Ela tinha um pequeno bebê, um pequeno menino, And God had been working in this woman's heart through great revival. e Deus estava trabalhando sobre essa senhora, sobre um grande reavivamento na vida dela. And she vowed to God that she would pray for her little boy until he became a believer. E ela fez um voto a Deus que aquele pequeno menino, quando ele se tornasse um crente, And every night she'd go into his bedroom, e cada noite ela ia até a cama daquele menino, she'd tuck her little boy into bed, ela colocava aquele menino na cama, pull the covers up near his head, colocava ali o cobertor sobre aquele menino, she'd bend down gently and kiss his cheek. ela beijava ali a sua bochecha gentilmente, And the last prayer that she would pray for him every night e a última oração que ela faria por ele a cada noite were these words: eram essas palavras: Father in mercy, Deus de misericórdia, open the eyes of my little boy's soul, abra os olhos da alma do meu pequeno menino aqui, that he will see his need of Jesus. e ele possa ver a necessidade de Jesus. And night after night after night, E noite após noite, she'd creep into his bedroom, ela simplesmente chorava ali na sua cama, kiss him on the cheek, beijava ali a sua bochecha and pray for him. e orava por ele. Oh, God, open his eyes, Oh, Deus, abre os seus olhos, that he might see his need of que ele Jesus. possa ver a necessidade de Jesus. On my pulpit in Michigan, No meu púlpito ali em Michigan, I've had a sign engraved on my pulpit. eu tenho uma placa ali engravada no meu púlpito: Lord in mercy, Deus de misericórdia, open the eyes of the souls of my people, abra os olhos das almas do meu povo, that they will see their need of que eles Jesus. possam ver a necessidade de Jesus. May you have such a prayer for your family, Que você possa ter essa oração pela sua família, for your churches, pela sua igreja, that you would pray that God would open their que eyes, você possa orar para que Deus abra os olhos, their spiritual eyes, os olhos espirituais, to see their need of Christ. para ver a necessidade de Cristo. That little Scottish boy, it's a true story.
Agora uma história muito verdadeira sobre um garoto escocês grew up and didn't know the Lord. que cresceu e não conhecia o Senhor. Went off into the world. Ele estava simplesmente solto do mundo. His mother's heart was broken, O coração de sua mãe estava quebrado, but she never ceased to pray for him. mas ela nunca parou de orar por ele. Day and night praying, Dia e noite orando. oh God, may he be numbered amongst your elect. Oh Deus, que ele possa ser trazido a ti. Oh sovereign God, have mercy on my son. Oh Deus soberano, tem misericórdia do meu filho. Give him repentance and faith. Dê a ele arrependimento e fé. Open the eyes of his soul, Abra os olhos de suas almas, that he might see his need of que ele Jesus. possa ver a necessidade de Jesus. And as the years rolled by, E assim que os anos iam passando, one night something happened. uma noite alguma coisa aconteceu. As he was despondent and forlorn Assim que ele estava ali jogando com seus amigos, and far from home, e muito longe de casa, contemplating his life, contemplando a sua vida, he came. ele veio. God moved on his heart. Deus moveu o seu coração. He remembered those words. Ele lembrou daquelas palavras. Lord, open the eyes of his soul that he might see his need of Jesus. Deus abre os olhos de sua alma para que ele possa ver a necessidade de And the Jesus. scales fall off his eyes, E simplesmente as escamas caíram de seus and the olhos floodgates were thrown wide e open. simplesmente começaram a fluir do seu coração. He fell on his knees and cried out for mercy and forgiveness. Ele caiu sobre de joelhos e pediu perdão e misericórdia. When God comes, Quando Deus vem, you'll receive power. você receberá poder. You'll receive that passion Você receberá esse amor and that burden for souls. e esse queimar na sua alma por almas também dos perdidos. Now, how does God come in this kind of power? When does he come? E quando Deus vem com esse tipo de poder, quando ele vem? One of the ways he comes in a service like this. Uma das formas que ele vem é a seguinte: When your pastor opens the Bible and is preaching boldly the gospel of Christ, quando seu pastor abre a Bíblia e prega com ousadia as palavras de Cristo, many times he's pleased to come. muitas vezes a ele é prazeroso vir. He comes when God's people are praising his name. Ele vem quando o povo de Deus está o adorando. When you sing your hymns and your praises, Quando você canta as suas músicas aqui, os seus louvores, God delights to come down when his people are praising him. Deus se alegra em vir quando o povo está adorando a ele. He'll come and answer to prayer. Ele virá e responderá ao louvor. He'll come when God's people are gathered and praying and fasting. Ele virá quando o povo de Deus está orando e jejuando. He comes in his sovereign will. Ele vem de uma forma soberana. He may come suddenly. Ele pode vir de repente. He may come quietly. Ele pode vir de uma forma He calma. may come silently. Ele pode vir num momento It silencioso. may be secretly, Ele pode vir num momento secreto, unexplainedly, de forma inexplicável. but he comes. Mas ele vem. Pentecost was a rushing mighty wind. O Pentecoste foi um vento que alcançou a todos. Sometimes he comes like a gentle rain. Às vezes ele vem como uma chuva gentil. However he comes, he will come. Não importa como ele venha, ele virá. Because God is more concerned about his honor than we ever could be. Porque Deus está muito mais preocupado com a sua honra do que nós podemos estar. He will raise people up. Ele levantará pessoas. He'll raise your pastor up, as he has. Ele levantará o pastor como você já tem aqui. You, dear pastors, he's raising you up. Queridos pastores, ele está levantando vocês. God is concerned about his glory. Deus está preocupado com a sua glória. He has a sovereign plan for the nations. Ele tem um plano soberano para as nações. He wants his name proclaimed. Ele quer que o seu nome seja proclamado. And he has an elect people that he's going to bring. E ele tem um povo eleito que ele irá trazer. I remember my brother Bill often taught me. Eu lembro que o meu colega Bill também sempre All me through fala. the years, Pastor Bill taught me this. Pelos anos que passaram, o pastor sempre me ensinou o seguinte. He said, Bob, Ele disse, Bob, God does not need you, Deus não precisa de você, but you need God. mas você precisa de Deus. And if you aren't faithful to God, E se você é fiel a Deus, he'll find someone else who will be. ele achará, se você é infiel a Deus, você achará outra And pessoa que I've seja never fiel. forgotten that lesson from my dear friend. Eu nunca vou esquecer essa lição que meu amigo me deu. God raises up faithful people Deus levanta pessoas fiéis to pray, para pregar, to fast, para testar, to preach, para pregar, to praise his name, para louvar o seu nome, to publish good tidings, para publicar boas notícias, because God is going to fill this earth porque Deus irá encher essa terra with his glory com a sua glória, as the waters cover the sea. assim como as águas cobrem o mar. Be those people. Sejam essas Be pessoas, faithful in that way. sejam fiéis nesse caminho. When he comes, Quando ele vem, we receive power. nós recebemos poder. Secondly, when he comes, we become witnesses. Em segundo lugar, quando ele vem, nós nos tornamos testemunhas. What an honor to be a witness for Christ. Que honra ser testemunha de Cristo. I told you some of the stories
young boys, Eu contei para vocês algumas histórias sobre eu e Bill quando nós éramos mais jovens. we could tell you so many victories. Nós poderíamos contar para vocês tantas vitórias que tivemos. Transformations of people's lives that were just amazing. A transformação na vida de pessoas foi simplesmente maravilhosa. But we had those who didn't come to Christ. Mas também nós tivemos aqueles que não vieram a Cristo. Bill and I know many people that we talked to about Christ, Bill e eu conhecemos várias pessoas sobre as quais nós falamos de Cristo. and they died without him. Some have died and passed away. E eles morreram e não tiveram Cristo no seu coração. It's a sobering thing when we realize those that we've witnessed to have died without Christ. É muito triste aqueles para os quais nós testemunhamos Cristo que morreram sem Cristo. But when he comes, Mas quando ele vem, he makes us witnesses. ele faz suas testemunhas. Pastor Brian Edwards of Great Britain O pastor Brian, da Grã-Bretanha, has written a book on revival called A People Saturated with God. ele escreveu um livro chamado Pessoas Saturadas de Deus. And he says that whenever a historic revival breaks out, E ele diz sempre que quando um reavivamento histórico vem, it is always followed by a time of great evangelism. é sempre seguido por um tempo de grande evangelização. A revived people, Um povo reavivado a people filled with the Holy Spirit, é um povo cheio do Espírito Santo. they cannot be quiet. Eles não podem ser quietos. They long to tell people about Eles Jesus. anseiam por falar de Jesus às pessoas. John, the beloved apostle, João, o apóstolo amado, tells us in 1 John 1:3. nos fala em 1 João 1,3. He says, that which we have seen and heard, Aquele pelos quais nós ouvimos e vimos, we declare to you, nós declaramos a vocês, that you may have fellowship with us. que vocês tenham amizade conosco. And truly our fellowship E verdadeira amizade is with the Father com o Pai and with His e Son, com o Filho, Jesus Christ. Jesus Cristo. A revived heart. Um coração reavivado. They will have seen spiritual things. Eles vão ver coisas espirituais. They will have known spiritual truths. Eles vão ver verdades They will espirituais. have had an encounter with God Eles tiveram um encontro com Cristo and dwell by the Holy e Spirit. foram habitados pelo Espírito Santo. A flame of love in their heart, Uma chama que queima no seu coração. and they'll talk about E Jesus. vão falar de Jesus Cristo. In the Great Reformation times, Nos grandes tempos de reforma, there was a man named John Wycliffe, havia um homem chamado John Wycliffe. translated the Bible into English. Traduziu a Bíblia para o inglês. He was a reformer Ele era um reformador. and recovered justification by faith E ele trouxe de volta a justificação pela and the fé. doctrines of grace E as doutrinas da graça. and the great solas of the E Reformation. os grandes solas da reforma. But he was not just a scholar, Mas ele não era apenas um mestre, um estudioso. he was an evangelist. Ele era um evangelista. And he trained multitudes of young men. E ele treinou vários homens. He sent them all over England and Scotland preaching the gospel. Ele os mandou para vários cantos da Escócia e da Inglaterra para pregar o evangelho. We know John Calvin as a great preacher, great scholar. Nós conhecemos John Calvino como um grande pregador, um grande estudioso. I had in my church years ago a man named J.I. Packer. Eu tive na minha igreja uns tempo atrás um homem chamado J.I. Packer. And I was having breakfast with J.I. Packer, and he said that Calvin was the mind of the ages. E ali no café da manhã com o Packer, ele estava falando que J.I. Packer era uma mente... Desculpa, Calvino era uma grande mente daqueles tempos. A brilliant theologian. Um brilhante teólogo. He rediscovered the great truths of the Reformation, the great solas, Ele redescobriu as grandes verdades da reforma, os grandes solas, but he was not a dry as dust theologian. mas não era um teológico simplesmente seco ali na palavra. The Holy Spirit came to him, O Espírito Santo veio a ele and it was a revival. e houve reavivamento. His passion burned for the glory of Jesus Seu amor Christ. queimava pela glória de Jesus Cristo. And he trained young men for ministry, E ele treinou grandes homens para o ministério. and they went all over Europe preaching the gospel of Jesus Christ. E eles foram por toda a Europa pregando o evangelho de Cristo. And some came to the New World. E alguns vieram para o novo mundo. Did you say some came to Brazil? I thought I heard you say that today. Vocês disseram, eu acho que eu ouvi vocês falarem que alguns deles vieram para o Brasil. I knew that many came to the New World. I didn't know that they came to Brazil. Hallelujah. Eu não sabia que eles vieram para o Brasil. A man Aleluia! filled with the Spirit, Um homem cheio do Espírito Santo. great theologian, Um grande teólogo.
Revival comes to his heart, o revivamento vem ao nosso coração and he can't help but tell people about Christ. e nós podemos ajudar as pessoas a falar de Cristo. You know the story of Martin Luther. Vocês conhecem a história de Martinho Lutero, His young preachers went all over Germany, esse jovem pregador sobre toda a Alemanha. turned a nation upside down for Jesus. Pegou a Alemanha e colocou de cabeça para baixo pelo nome de Same Jesus. could be true of John Knox Sabem das verdades de John Knox and many others that I could mention. e muitos outros que eu poderia mencionar. When he comes, Quando ele vem, we receive power. nós recebemos poder. When he comes, Quando ele vem, we become witnesses. nós nos tornamos testemunhas. Can I say just a few things about how you might be a witness today? Posso dizer só umas coisinhas como você pode ser testemunha hoje? Know the gospel of justification well. Conheça bem o evangelho da justificação. It's not enough to tell people to believe in Jesus. Não é apenas dizer às pessoas para crer em Jesus. It's not enough to tell people to ask Jesus in your heart. Não é o bastante pedir às pessoas que tenham Jesus nos seus You corações. need to have a grasp of justification by faith. Você precisa estar agarrado à justificação pela You fé. need to tell people, as Bill did the other night, Você precisa dizer às pessoas, como Bill disse na noite passada, where they can find a righteousness onde eles podem encontrar justiça, greater than their own. a justiça maior do que eles mesmos. Where can men have peace with God? Onde homens podem ter paz com Deus. Not by what they feel, Não pelo que eles sentem, or what they do, ou pelo que eles fazem, or how they work, ou como eles or trabalham, what they merit. ou como por seus próprios méritos. They have to count all that as rubbish Tudo isso é lixo. and embrace the holiness of Christ E abracem a santidade de Cristo as a covering como uma cobertura sobre você, that will hide their sins, que irá esconder os seus pecados, blot out their sins, jogar fora os seus pecados, and enable them to stand before a holy God. e te deixará hábil para entender o santo Understand Deus, para entender justification by faith. a justificação pela fé. There's an old gospel hymn in America. Há um hino antigo do Evangelho na América, We have a story to tell the nations. com uma história que fala às nações. When revival comes, Quando o reavivamento vem, you'll be a witness. você será testemunha. And you want to tell people about Jesus Você Christ. irá querer falar às pessoas de Jesus Cristo. You can be a witness by living a holy life. Você pode ser uma testemunha vivendo uma vida santa. You can be a witness by passing out gospel tracts, Você pode ser uma testemunha passando folhetos do Evangelho, passing out gospel literature, passando literatura cristã, CDs and DVDs. CDs e DVDs. Take that message of Pastor Hoster this morning. Pegue a mensagem do pastor Roster hoje de manhã. Make a mountain of copies Façam milhões de cópias and distribute them everywhere you can. e distribua onde quer que você vá. And you, dear pastors that are here today, E você, queridos pastores que estão aqui essa noite, have your people take your messages o seu povo da sua igreja, pegue as and suas share them mensagens far and wide. e distribuem com as pessoas ao seu redor. Can I give one encouragement here? Posso dar um encorajamento para vocês essa noite? Oftentimes people go to conferences Muitas vezes as pessoas vão às conferências and they hear some popular preacher, e eles ouvem um pregador popular, some great speaker. um grande pregador. And people in our churches love to talk about those great preachers in those conferences. E as pessoas nas igrejas gostam de falar daqueles pregadores grandiosos das conferências. And I thank God for every man of God. E eu agradeço a Deus por cada homem de Deus. I thank God for every pastor who writes books. Eu agradeço a Deus por cada pastor que escreve livros. I thank God for every giant of the faith that goes to those conferences and preaches. Eu agradeço a Deus por aqueles grandes gigantes da fé que vão às conferências e pregam. And we are grateful for them. E nós somos muito gratos por isso. But my dear brothers and sisters, Mas, meus queridos irmãos e irmãs, if you're going to talk about great preachers, se você vai falar sobre grandes pregadores, if you're going to lift up those who are preaching the word, você vai exaltar aqueles que estão pregando a palavra. do not make the mistake of forgetting your pastor. Não cometam o grande erro de esquecer o seu pastor. He is the man in this church, in this area, in this town. Ele é o homem nesta igreja, nessa área, nessa cidade. Lift him up. Exaltem a ele também. With excitement say, we have got a wonderful man of God. Com alegria digam assim, nós temos You um ought to grande come homem and de hear Deus. what we hear at our church. Você vem aqui para ouvir o homem de Deus na nossa igreja. God is moving in our place. Deus está trabalhando no nosso lugar. And tell people what he's doing E diga às pessoas o que ele tem feito in your aqui, church, na sua igreja, with your pastor, com o seu pastor. and everyone that has a church elsewhere. E todos que têm uma igreja em qualquer lugar aqui, Talk about the wonderful things God is doing. fale sobre as grandes coisas que Deus está fazendo. God's working today. Deus está trabalhando hoje. When he comes, Quando ele vem, when the Holy Spirit falls, quando o Espírito Santo vem, we receive power nós recebemos poder and we become e witnesses. nós nos tornamos testemunhas.
One of the things that we witness about more than anything else Uma das coisas que nós somos testemunhas mais do que qualquer outra God's grace and salvation. é a graça de Deus e salvação. We fall in love with that old gospel story. Nós nos apaixonamos, temos amor por aquele grande, We remind ourselves aquela grande história do Evangelho. Isso nos lembra that Adam and Eve sinned, que Adão e Eva pecaram and they brought great tragedy into the e world. trouxeram grandes tragédias no mundo. And because of the fall of Adam, E por causa da queda de Adão, men in America muitos americanos and people in Brazil e pessoas também no Brasil, and people in Africa e pessoas na África, and people in Europe e pessoas na Europa are filled with sorrows, são cheias de tristezas. and they groan under guilt, E eles crescem com suas culpas. and they're lost in blindness, E eles estão perdidos e cegos. and their sins pile up like great mountains. E os pecados estão apenas subindo em grandes But we montanhas. remember Mas lembre-se, the words of the Apostle Paul. lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Where sin abounded, Nós pecamos demais. grace does much more abound. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. We don't forget that. Não esqueçamos disso. And when he comes, Quando ele vem, we fall in love with that great gospel story. nós nos apaixonamos, entramos no amor com essas verdades espirituais. That our sovereign God Nosso Deus soberano, has made a way que estava longe, to deal with our sins. para tratar com os nossos pecados. A father in Virginia, United States, Um padre na Virgínia, nos Estados Unidos, had two precious boys. tinha 2 garotos preciosos. One was the age of my son Jeremy. Era da idade do meu filho Jeremias, um pai, não um padre, He desculpa. was a football player on scholarship. Ele era um jogador de futebol ali na faculdade. And the older boy had a younger brother, 13 years of age. E ele tinha outro por volta de 13 anos de idade. The father bought his 13-year-old son a bicycle. O pai comprou para aquele garoto de 13 anos uma bicicleta. And he loved his son. E ele amava o seu filho. He said, be careful on that bike. Ele disse, tome cuidado com essa bicicleta. But he went out and got hit by a truck. Não vá ser atropelado por um caminhão. He got mangled underneath the tires of that truck. E simplesmente um caminhão veio, bateu e as rodas passaram por cima dele. The father rushed out of the house. O pai saiu correndo de casa. This is a true story. Essa é uma história verdadeira. And saw the mangled, bleeding body of his little boy. E viu o corpo do menino sangrando ali no asfalto. The ambulance came. Os bombeiros vieram And they put that little boy's lifeless body on that ambulance. e colocaram aqueles garotos naquela ambulância. And the father went all the way to the hospital holding the head of his little boy in his lap as he bled all over the place. E o pai estava ali dentro daquela ambulância segurando a cabeça do menino e a cabeça e o corpo sangrando dentro And daquela ambulância. this Christian father prayed, oh God, spare my son. Esse pai cristão disse, Deus, poupe o meu filho. They got to the hospital. Eles foram para o hospital. They took him into surgery. Eles levaram ele para o centro cirúrgico. The father waited outside the door and the doctor came out. O pai estava fora e o doutor veio. He said, sir, Ele disse, Senhor, he said, your son is in critical condition. ele disse, seu filho está numa condição muito We may crítica. not be able to save his life, Talvez nós não possamos salvar. but if we take off his right arm Mas se nós tirarmos o seu braço direito, at the shoulder, aqui no ombro, if we amputate his left leg at the hip, se nós amputarmos a sua perna esquerda, he might live. talvez ele viva. He might live. Talvez ele viva. And that father, E aquele pai, he testified. ele testemunhou. He said for the first time in his life, Ele disse pela primeira vez na sua vida, he thought of the words of Psalm 103. ele pensou nas palavras do Salmo 103, The Father in heaven, que Pai no céu, he considers our flesh and our frailty. ele pensa na nossa carne, na nossa liberdade. And as a father pities his children, E como um pai chora pelo seu filho, so our God pities those that fear him. assim o pai tem dó daqueles que machucam seus And he filhos. said, for the first time I realized what it must be like for God E ele disse, pela primeira vez eu pensei como é que deve ter sido para Deus to have pity upon a fallen race. de ter pena de toda a humanidade caída. Consider this parable if I share this in ending. Considere essa parábola que eu vou compartilhar com vocês agora no Picture the final. world as a great cemetery. Pense no mundo como um grande cemitério. Consider the world as a great graveyard. Considere o mundo como uma grande cova. And a wall surrounds the entire globe. E uma parede simplesmente dá a volta em todo o globo. And all the nations of the earth are trapped inside the walls of this great cemetery. E todas as nações da terra estão ali presas nessa armadilha na terra, nesse There's only cemitério. one gate to get in and out. Há apenas um portão para entrar e sair. A massive iron gate. Uma massa ali está no And it's portão barred shut. e está simplesmente fechado, tudo fechado, ele segurando ali. On the outside of the gate stands mercy. Do lado de fora do portão está a misericórdia. And mercy weeps. E a misericórdia clama. And mercy says, oh, that I could go inside the cemetery. E a misericórdia fala, se eu pudesse entrar dentro desse Past the cemitério, iron gate. passar por esses portões. And
and have mercy upon the dying souls of those that are in. E ter misericórdia dessas almas que estão morrendo aí dentro. And inside the iron gate E dentro do portão are the cries and the groans and the sighs of people, estão os clamores, os rugidos das pessoas. Brazilians and Americans, Brasileiros, americanos, groaning under their sin clamando em cima dos seus and pecados. groaning under their guilt. E rugindo sobre as suas culpas. And death reigns, E a morte reina. and death stalks like a lion, E a morte vem cortar como um leão. striking down the young and the old, Derrubando o jovem e o velho. rich and the poor, Ele está... Ricos e pobres ele está alcançando também. wise or the unwise. Os sábios e não sábios. And hell yawns and opens its mouth, E os infernos simplesmente abrem a sua boca. and death takes its victims E a morte pega as suas vítimas. and throws them into the pit of fire. E joga ali no lago de fogo. And mercy stands there. E a misericórdia está ali The gate is shut, para fechar. and justice stands at the gate, E a justiça está ali no portão, barring entrance. na entrada principal. But a flock of angels pass overhead, Mas os anjos estão passando por cima. and the angels see mercy weeping there. E os anjos veem a misericórdia ali chorando. And the angels say to mercy, why are you standing outside the gate? E os anjos dizem à misericórdia, por que você está aí fora dos portões? Mercy says, I can't go in. Justice has barred the gate. A misericórdia diz, eu não posso entrar, a justiça está ali no portão. And the angels say to justice, why? Why have you barred the gate? E os anjos dizem à justiça, por que você fechou esse portão? And justice says, because they have sinned, E a justiça diz, porque eles pecaram. and they must E die, eles precisam morrer. and no one can enter this gate. E ninguém vai passar por esse portão. Suddenly, Mas de repente, one steps forth from the angels, um anjo entra ali naquele portão. one like the Son of God. Como o Filho de Deus. And the Lord Jesus comes to justice. E o Senhor Jesus vem à justiça. And Jesus says, justice, what are your terms? E Jesus diz, justiça, quais são os seus termos, as What suas are your condições? requirements? Quais são as suas condições, os seus That requerimentos? the gate might be opened, Para que o portão seja aberto. and mercy can go in. E a misericórdia possa entrar. And justice said, my terms are exact. E a justiça diz, as minhas condições são retidão, My terms are clear. meus termos são claros. Death for life. A morte pela vida. And Jesus said, E Jesus diz, I accept your terms. eu aceito as suas condições. I give you my bond and my word. Eu dou para você o meu corpo e a minha palavra. In the fullness of time I will come. E no fim dos tempos eu virei. On a hill outside Jerusalem, Numa montanha fora de Jerusalém. outside the north gate, Muito fora do portão do norte. I will go to a hill called Calvary, Eu irei para o Calvário. and I will die, E morrerei. that mercy might go in. Para que a misericórdia possa entrar. And justice says to Jesus, E a justiça diz a Jesus, what is your bond? What is your covenant? How do I know you'll keep your word? qual a sua garantia? Qual o seu pacto? Como é que eu sei que você vai manter a sua palavra? Jesus said, my word and my oath. E Jesus diz, a minha palavra e o meu sopro. And the agreement was struck. E o acordo foi selado. And the gate was opened. E o portão foi aberto. And mercy went in. E a misericórdia veio para And dentro. proclaimed the unsearchable riches of Jesus. E proclamou as mensagens insondáveis mensagens das riquezas de Deus. The years came Os anos vêm and the years went. e os anos foram. And one day, E um dia, on a hill outside Jerusalem, numa montanha fora de Jerusalém, justice and mercy meet again. a justiça e a misericórdia se encontraram novamente. Justice says to mercy, E justiça diz à misericórdia, where is the Son of God? cadê o Filho de Deus? Where is he to keep his promise? Onde é que está ele para manter a sua promessa? And mercy looked, E a misericórdia olha, and staggering up the hill, e olhando para aquela montanha, carrying his own cross, carregando a sua própria cruz, was the Son of God. estava o Filho de Deus. And mercy looked into the flaming eyes of justice. E a misericórdia olhou para os olhos flamejantes da And in justiça. fear she fled. E em medo ela caiu. And Jesus staggers to justice. E Jesus olha para a justiça. And justice says, are you now ready to keep your word? E a justiça diz, agora você está pronto para manter a sua palavra? And justice held out the contract. E a justiça pega o contrato, Did Jesus take it and tear it que Jesus simplesmente pegou e rasgou, and throw it to the e winds? jogou ao vento. No. Não. He tore it in half. Ele abriu os seus And braços. in either hand he held the E contract. pegou o contrato. He laid down on the cross, Ele colocou na cruz. and that contract was nailed with Jesus to the tree. E aquele contrato foi pregado com Jesus na cruz. And the wrath of God falls upon the Son of Man. E a ira de Deus vem sobre o Filho do Homem. And justice calls death to consume the sacrifice. E a justiça chama a morte para consumir o sacrifício. And death touched Christ's humanity. E a morte toca o Cristo. E a morte toca toda a humanidade.
e consume o seu pacto. But when death touched his deity, Mas quando a morte cumpre a sua obra, death received a vital blow, a morte recebe um sopro vital, a mortal wound, uma ferida mortal, and death died. e a morte morre. And Jesus on the E cross Jesus na cruz bows his head abre as suas mãos and cried, "It's finished." e clama, está consumado, And he died. e ele morre. He's buried in the tomb, Ele está enterrado ali na cova, and on the Lord's day, e no dia do Senhor, the angels came again, os anjos vieram and novamente, they rolled the stone e away, eles rolaram aquela pedra, and the tomb was empty. e o túmulo estava vazio. And a risen Savior has been proclaimed E o Salvador estava proclamado to a world dying in sin. para o mundo morrendo em pecados. My dear friends, Meus queridos amigos, when he comes, quando ele vem, that great story, that gospel story, essa grande história, a história do Evangelho, burns in your heart, queima no seu coração, and you will tell everyone you know, e você vai contar para cada um que você conhece. Jesus lived, Jesus viveu he died, e morreu, he rose again, ele ressuscitou, he's in heaven, ele está no céu, he's coming again. ele virá novamente. Hallelujah! Aleluia! Praise be to Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. When revival comes, Quando o revivamento vem, you receive power, você recebe poder and you become witnesses. e você se torna testemunha. Amen. Amém.